Se você quer vender o seu imóvel ou precisa usar o seu imóvel como garantia de algum financiamento ou empréstimo que você vai fazer, só que o banco falou o seguinte: eu só faço isso se tiver alguma construção averbada. Então fica nesse vídeo que você vai entender como que você consegue resolver isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro de tudo, né? A regularização de um imóvel, vamos dizer assim, completo, tá? Por vias lineares, vamos dizer assim, né? Parte então, é como se fosse uma esteira, começa na prefeitura, depois vai para a Receita Federal, né? E depois termina lá no cartório de registro de imóveis. O objetivo, o fim, tudo é um cartório de registro de imóveis, né? Na certidão de matrícula, né? Pode fazer então duas coisas em certidão de matrícula: o registro ou a averbação. Qual a diferença entre os dois, tá? Vamos ler aqui até uma definição. O registro, né, é aquilo que declara quem que é o proprietário ou quem detém um direito sobre um bem. Grava isso, detém um direito sobre um bem, tá? Então, na prática, tem até a famosa frase: quem não registra não é dono. Então, detém o direito de um bem. Quem que detém o direito daquele bem? Então, olha só. Exemplo: contrato de compra e venda, hipoteca ou alienação fiduciária, nascimento, se for o caso, enfim. Tudo isso, ou seja, nascimento é quando que começou, por exemplo, uma empresa jurídica, né? Tudo isso são registros. O que não é registro fica como averbação, né? A regra é mais ou menos essa. Mas a averbação, ela significa que ela serve para alterar, né? Alterações que correspondem à situação do imóvel. Então, por exemplo, construção. Imagina mais algo assim físico, né? Vamos dizer assim. Construção, né? Construir, demolir, ampliei, reduzir. Tudo isso, então, é averbação, porque você está mudando as características físicas ali do imóvel, sabe? Outro ponto, né? A mudança de estado civil, né? Então, a pessoa era solteira, depois ela casou, em caso de divórcio também, tudo. Então, isso também, né? E por fim, né? O habite, né? E o cancelamento, né? De hipoteca, né? No caso, tinha ali um financiamento que estava alienado. Então, depois você foi lá e tirou a alienação. Então, isso aí é a averbação. Então, tudo bem, né? A gente tem esse ponto, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Entender isso. E o que acontece, né? Você vai lá, você precisa, antes de tudo, não tem como, de verdade, é muito complicado mesmo fazer qualquer tipo de análise, até mesmo você entender o caso, ou caso você vá fazer algum financiamento, encontrou um profissional, fala: eu preciso fazer um financiamento para resolver um caso específico. Precisa da certidão de matrícula. É fundamental que tenha a certidão de matrícula, principalmente, né, preferencialmente a mais atualizada possível, tá? Certidão de matrícula, talão do IPTU, né? São documentos que já ajudam, né, a fazer qualquer tipo de análise. Não só isso, né, o histórico de um modo completo também ajuda. Quando que a construção foi feita, né, o que foi feito, o fim da construção, se é imóvel comercial, se é imóvel residencial, e principalmente, né, o objetivo fim. Porque cada caso é um caso. Se a construção for nova, tem essa sequência, né? Prefeitura, Receita Federal, cartório. Se a construção não for nova, né? Então, voltando, só antes de continuar. Se a construção for nova, Prefeitura, Receita Federal, cartório, Prefeitura, habite-se, né? Tira o alvará de construção, constrói a obra, no final tira o habite-se, né? Depende, cada prefeitura chama um jeito, já vi CCO, né? Que é certidão de conclusão de obra, né? CCO, o habite-se, tá? É o habite-se. Alvará de conclusão também já vi, mas é o habite-se, tá? Então você tira o habite-se. Com esse habite-se, na Receita Federal, você tinha gerado então CND, né? Paga os seus impostos, né? O INSS, e depois vai fazer a averbação completa. Esse é vamos dizer assim, a sequência linear. Mas o que acontece muito, né? Pode ser que a construção seja muito antiga, né? Em caso de construções antigas, depende muito da legislação municipal, em cada caso, tá? Então, o primeiro passo é entender qual o objetivo, né, que você vai precisar dessa averbação. Por que eu falo isso, né? Seu objetivo, então, é pegar o financiamento com o banco, né? O banco, ele está pedindo a habite-se ou ele está pedindo a averbação, tá? Porque em alguns casos, não são todos, isso não é regra, tá? É possível fazer a averbação sem necessariamente ter o habite-se, tá? Inclusive, tem até uma lei federal que permite isso, sabe? Então, tem essa possibilidade também. Vai depender de cada município, né? De cada caso, como eu comentei. Mas aí, se aqui é um caso específico, né? O que aconteceu, né?
A gente tinha então uma construção bem antiga, precisava então dessa averbação. Construção, a gente está falando de construção assim, tinha mais de 15 anos essa construção, sabe? Precisava então de fazer essa BITS. O que acontece em algumas prefeituras, né, é o seguinte: na prefeitura tem várias secretarias, né? E das secretarias, né, a gente tem aí a CEPLAN, a famosa CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento também tem a Secretaria de Finanças. Secretaria de Finanças é onde tem todos os impostos. Então, impostos municipais, ISS, IPTU, por exemplo, né? Falando em especial do IPTU, o que acontece? Você foi lá, você aprovou seu projeto. Não necessariamente essas secretarias elas se comunicam de modo imediato, vamos dizer assim. Ou seja, se você teve um projeto aprovado ou uma construção, não significa que amanhã já vai ter mudado. Tanto que prefeituras pedem, né, para preencher formulário, para fazer a mudança do ITU, que é o imposto que paga sobre o imóvel, para o IPTU, que é o imposto sobre a construção, né, vamos dizer assim. Então tem que fazer essa migração. Mas acontece em alguns casos, né, construções muito antigas, né, Secretaria da Finanças, ou seja, por satélite, enfim, eles têm diversos outros mecanismos lá. Eles podem identificar uma construção, né, em uma área. E por meio dessa identificação da construção, fazer então a cobrança do IPTU. Não necessariamente, até porque não é o fim, o objetivo deles, é identificar exatamente, eu vou lá na CEPLAN para ver se tem algum projeto aprovado. Não é assim, sabe? Então pode ser que tenha uma construção, você está pagando IPTU, mas não necessariamente significa que teve um projeto aprovado e que você tem uma BITS, tá? Então tem esses dois pontos. Tudo isso tem que ser analisado e visto, tá? Então nesse caso específico, falando aqui então de Goiânia, né? Primeiro passo, né, a gente faz meio que uma engenharia reversa, assim, vamos dizer. A gente tem que entender o que cada cartório pede, então, para fazer essa averbação, tá? Em especial, vou dar um exemplo aqui claro, né? É bem bacana aqui. O cartório aqui, a gente está falando do cartório do 2ª Circunscrição de Goiânia, por exemplo, né? Para fazer uma averbação, eles pedem, né, um formulário, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Então, um preenchimento aqui de formulário, olha só. Esse aqui é um exemplo de formulário. Deixa eu ver se dá o som aqui, fica melhor. Não sei se vai ficar invertido aí no vídeo, mas aqui o verso, né? Esse formulário, vou ler aqui um pouco, ele é a formulário para averbação de construção ou ampliação de construção, né? Então, você coloca os dados do requerente e tudo mais, e solicita, então, a averbação da construção. Eles pedem esse formulário, então, preenchido, né? Além disso, também, pedem um número oficial predial. O que é o número oficial predial? Vamos ver aqui uma definição, claro aqui, definição é importante. É a numeração oficial e legalmente atribuída pela prefeitura, né, a um imóvel, que é urbano ou rural, para identificação geográfica precisa, basicamente o número. Ele é mais comum em edificações comerciais, tá? Então, quando a gente se fala a respeito de uma averbação ou uma construção residencial, não é tão comum, sabe? E mesmo que o cartório peça, ele pede caso a edificação tenha. Então, não é necessariamente obrigado a fazer uma numeração oficial predial só para poder fazer essa averbação, tá? Então, é importante ir na prefeitura fazer essa consulta, né, só por via das dúvidas, né, para não ter nenhum erro de processo, se a sua edificação já tem essa numeração oficial predial. Se for residencial, muito provavelmente você não vai precisar, tá? Então, tem esse ponto. E por fim, né, o que eles pedem é uma certidão, falando aqui de Goiânia, né? Uma certidão de averbação. Então, basicamente, é um documento, né, que a prefeitura... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Aqui... tem um exemplo, mas eu não posso mostrar porque tem uns dados aqui, tudo eu não posso mostrar. Mas basicamente aqui, então aqui em Goiânia, por exemplo, né, mas se chama certidão de cadastramento e averbação de imóvel. Certidão de cadastramento e averbação do imóvel. Com o talão do IPTU, você pode ir em algum atende fácil e com a inscrição do imóvel você consegue fazer essa solicitação da certidão, vamos lá de novo, olha, certidão de cadastramento e averbação do imóvel, entendeu? Então você faz a solicitação, é gratuito, não paga, entendeu? Você consegue. Então, com o formulário preenchido, número oficial predial, caso tenha essa certidão de averbação, você pode levar o cartório, que a gente está falando do cartório
aqui o cartório da segunda circunscrição de Goiânia, né? E solicitar então essa averbação, tá? Só para, como eu disse, né? Solicitar essa averbação, tá bom? Então você faz essa identificação, né? E verifica então com eles a documentação necessária e com esse caso específico e com esses formulários preenchidos. Então, nesse caso específico, o habeas em si, absolutamente necessário, se nesse caso, né, obrigatório e tudo mais, nesse caso até que não, né? Como eu disse, isso vai acontecer em todo caso? Não, e depende muito da finalidade e do objetivo, e o que cada banco pede, né? Caso o banco peça somente a averbação, então tudo bem, tá? É lógico, né, que a área averbada, mesmo que eu tenha dito que essa área não da Secretaria de Finanças não necessariamente vai representar a real construída, é muito importante que represente, né? Então é até recomendado fazer a mudança, né, da área no próprio talão do IPTU. Lógico, isso vai impactar no valor venal do imóvel, isso vai impactar também em possíveis parcelas futuras de IPTU, tá? Mas assim, é o cenário ideal, tá bom? Caso contrário, vai correr o risco, né, de talvez averbar sem necessariamente representar o que é lá real. Isso pode ser que futuramente gere riscos futuros e tudo mais, tá? Mas enfim, né, cada caso é um caso, a gente tem que ser analisado. Não é o fluxo correto, vamos dizer assim, tá bom? Mas enfim, então a gente tem isso. Sobre preços, só para vocês terem uma noção a respeito desse caso específico, tá? Aqui a gente está falando de uma averbação de mais ou menos não, né? De 167 metros quadrados. O valor do cartório, o cartório cobrou, tá? Cobrou R$ 1.588,03. Esse é o cálculo prévio, tá? Depois que a gente der entrada no processo, eles vão passar o valor definitivo. Acho bacana que os cartórios agora estão trabalhando com... Já tem tempo, na verdade, né? Diversas formas de pagamento, tá? E aqui um caso, isso aqui é forma de pagamento que eu falo, Pix, cartão de crédito e tudo mais. E aqui ele te dá algumas descrições, tá? Vou dar um exemplo aqui do que está na descrição desse orçamento. A gente tem a pré-notação, busca em livros e registros do imóvel, que ele especifica para o registro de imóvel, a averbação, né? E a averbação com base no valor, né? E aqui ainda está incluso também uma certidão de matrícula de inteiro TU, que tiram a certidão atualizada depois de todo o processo. Sobre a entrada nesse processo, esse cartório específico, eu achei bem bacana, que é o seguinte: você não é necessariamente obrigado a pagar 100% do valor na hora que você vai dar entrada. Mas todos esses valores, tem dois valores, né, que é a pré-notação e a busca em livros. A soma dos dois juntos vai dar o valor de R$ 59,00, tá? Com esses R$ 59,00, eles já conseguem agilizar o processo. E o restante, né, ou seja, vamos aproximar para R$ 1.660,00, ou seja, aqueles outros R$ 1.540,00, mais ou menos, depois, você pode parcelar, sabe? Você pode parcelar, pode pagar no Pix, enfim, né? Tem outras possibilidades que você pode ajustar depois, conversar com eles como que vai ficar melhor para fazer esse pagamento, tá? E óbvio, né, eles também fazem a emissão da nota fiscal, tá bom? Então, esse é um ponto, tá? Então, sim, né, tem tudo isso que a gente conversou, né? Então, essa construção, muitos bancos de fato pedem, tá? Para que a construção, ela necessariamente esteja averbada, então, na certidão de matrícula, né, do imóvel. E sobre essa questão da averbação, como eu disse, é fundamental, é muito importante, então, ver cada caso, analisar, entender cada situação, tá bom? E qualquer dúvida, caso você tenha alguma dúvida, enfim, quer questionar, quer alguma coisa, enfim, deixa aí nos comentários, né? Não sei se ainda lá na bio vai estar algum número de contato para tirar dúvidas, caso você tenha interesse, né? Não é obrigado, obviamente, né? É só se você quiser, tá bom? Sobre o seu caso ou algo assim, a gente pode bater um papo lá e conversar melhor, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, obrigado.